Porque naquele quarto começou um amor inacabável. Para mim, aquilo não era novidade, até porque lá em casa não tinha luz. Eu muitas vezes nem lembro se eu levei colchão, porque em geral eu dormia no colchão dos outros. E hoje eu acho até válido você fazer as coisas naquilo que for melhor possível. A partir dali, eu também me envolvi mais. Desde que eu aceitei Jesus, eu sempre me envolvi na obra de Deus. Mas a partir dali, aquela amizade que foi feita, aquele elo que nasceu ali, foi uma coisa que marcou, porque a gente viu que os anos foram se passando. Um casou, outro casou. Eu fui padrinho de casamento de uns, eles foram meus, né, da Aninha, do Bosco, Samuel e Elise. E às vezes a gente ficou tantos anos sem se ver, mas isso não se perdeu. O foco principal é a presença de Deus e depois também você fazer novas amizades nesses encontros. Não, nós estávamos no início de namoro e aqueles momentos ali, aquela mini convenção foi muito importante para a minha vida. Porque ali eu não, com aquele namoro e também através das amizades dele, através daquele quarto, daquelas pessoas, eu também fui contagiada com aquela bênção. Fiquei sabendo o quanto Deus usou pessoas ali para estar chamando aqueles líderes, chamando e mostrando o grande propósito que Deus tinha na vida de cada um. E aquilo eu pude também perceber durante o passar do tempo, Deus cumprindo na vida de cada um tudo aquilo que Ele prometeu. E eu vi aquele quarto louvando a Deus, louvando com aqueles hinos, e aquilo eu pude sentir um grande movimento de Deus. Há uma mensagem de... eu lembro um momento que me marcou muito, foi quando nós começamos a falar somente a palavra Jesus. E começamos a falar Jesus, Jesus, e cada um falava Jesus num tom. O instrumental tocava num tom diferente, e ali o Espírito Santo foi movendo, e aquilo me marcou muito. Foi uma experiência muito grande na minha vida, que eu não esqueço e nunca mais conseguimos repetir aquilo, porque foi um momento único. Gostaria de Deus, gostaria muito com os nossos filhos, gostaríamos que eles tivessem uma experiência assim, que seria bom para o crescimento espiritual deles, seria bom para a concretização. E a gente entende que isso foi uma obra de Deus também na nossa vida. Porque a gente precisa, da ação do Espírito Santo, mas a gente precisa uns dos outros. E essa amizade marcou e a gente continua ligado até hoje. Eu me recordo da profecia que foi entregue no nosso quarto, que está se cumprindo até hoje, depois de 30 anos, que Deus ia usar a gente no mundo inteiro e no ministério. Está aí eu provo, Samuel, um grande pastor, fui diretor regional. Eu fui diretor regional, prego no mundo inteiro. Os meninos continuaram locais, mas fazendo seus trabalhos. Vocês também, as meninas. Todo mundo ficou ali ligado, né? A outra coisa que eu lembro foi a mensagem do sal, do pastor Silmar, lembra? Que ele colocou um sal na boca da gente, para salgar que a gente falava. A outra foi daquela missionária que lá na África comia mandioca, que as africanas mastigavam, cuspiam na bananeira, na folha, para ela pegar e comer junto. Aquilo me... E o bispo Jessé com a música Cristo, o nome mais alto. Quando Deus usou o Rames para pregar, eu moleque ali, eu falei, eu vou ser igual a esse cara. Se Deus usou esse cara, vai usar eu também. E o Rames me inspirou naquela pregação dele. Então foi essas as coisas que me tocaram a minha vida. Achei muito legal por ter visto os meninos que foram daqui envolvidos, nesse movimento, vendo que era uma coisa de Deus e que mexia muito com a gente.
olhar para buscar Deus, para ouvir de Deus, querer aprender mais. E como consequência, a gente teve o quê? Conhecimento desses novos amigos, dessas novas pessoas, que hoje são nossos amigos. Jonas, além de ser parceiro e irmão, era cunhado, né? Apesar de ele ter um talento superior ao nosso, né? Porque na verdade eu era um amador e o Jonas já era um cara muito talentoso, além de tocar violão, tocava gaita e tal, aquela coisa toda. Mas eu aprendi com ele. Na igreja, quando nós nos convertemos, na igreja não tinha nenhuma pessoa que tocava. Então nós sentimos assim, a necessidade de aprender. E ele era o nosso professor. Então, quer dizer, algumas coisas, algumas características nós pegamos dele e fomos tocando, até que, né, ficássemos conhecidos aí na região, no distrito da Wesleyana, não pela minha capacidade, porque na verdade eu sempre era aquela coisa básica. Mas o Jonas foi assim, um achado de Deus, um cara super talentoso, sabe? Hoje, quando eu canto a música Uma Calça Velha Botada, eu ainda ouço a gaita do. Quando eu vou tocar, assim, eu me controlo muito a emoção, porque parece que eu estou ouvindo ele tocar do meu lado. Que Deus o tenha, né? Tanto ele como o Ronaldo. Fazem falta hoje, mas foi esses momentos que marcaram a minha vida. O Grilo, como é conhecido intimamente por nós, Jonas, foi um grande parceiro que nós tivemos na nossa vida. Faz falta e temos muita saudade dele. Inclusive o Grilo, né, o Jonas Grilo, que era meu namorado na época, tocava violão e tocou e cantou junto com vocês, a música que vocês fizeram naquele quarto. Então aquilo tudo foi assim, mexeu muito comigo. Foi uma coisa que eu gostei. Por quê? Porque eu ficava feliz de ver tanto ele como meu irmão e os outros envolvidos nas coisas de Deus. Aquela tríplice missão, né, da igreja, que é glorificar a Deus, edificar-se uns aos outros e pregar. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. É o que eu deixo para qualquer jovem, porque todas as coisas na vida passam, mas o amor a Deus e as amizades que nós fazemos nesses trabalhos de jovens vale a pena. Vale a pena renunciar ao mundo, vale a pena você deixar os prazeres do mundo para estar nos lugares onde você sabe que a glória de Deus vai se manifestar. O quanto Deus pode usar o jovem, se ele se colocar na presença do Senhor, procurar boas companhias, procurar frequentar bons eventos e ali se entregar totalmente. Quanto Deus pode falar na vida do jovem e pode mudar. Olha só, hoje já mais experiente, né? Vivia toda a minha parte da minha adolescência, a juventude na presença do Senhor, acreditar naquilo que Deus pode fazer na sua vida. Eu acho que a promessa de Deus, ela jamais vai falhar. Então, se hoje nós temos uma promessa de Deus e ela parece muito distante, vamos acreditar, porque vindo de Deus, ela vai se concretizar. Nós temos a experiência aí, né, de pessoas que receberam a palavra de Deus há 30 anos atrás, hoje vivenciam aquilo que Deus falou há 30 anos atrás. Então eu deixo aquele versículo: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Prometendo ele vai cumprir. Então, se você hoje tem um chamado de Deus e você deve acreditar naquilo que Deus pode fazer, o teu potencial, Deus vai aprimorando aquelas coisas, Deus vai ajeitando as coisas, mas acredite, porque Ele é poderoso para cumprir aquilo que A mensagem que eu deixo para o pessoal hoje é ter uma vontade de servir o Senhor, no coração, vontade, porque o mundo está oferecendo muita coisa na tecnologia para te afastar de Deus, e agora mais do que nunca você tem que desejar aproximar de Deus. Valeu a pena abandonar as coisas que a gente como cristão fala do mundo, renunciar essas coisas para servir a Deus. Por quê? Porque a gente foi livre de muita coisa que hoje poderíamos ser escravos. Como a gente começou cedo, na nossa adolescência, a gente teve uma vida livre, uma adolescência abençoada, uma juventude abençoada, porque não precisamos de tanto processo de libertação, de coisas assim mais pesadas, porque a gente aceitou Jesus bem novo. Então eu aconselho, né, aquelas pessoas que pensam: deixa eu ficar mais velho, que não deixa ficar mais velho não. Tem que fazer como fala a palavra de Deus, lembrar do Criador nos dias da mocidade. A juventude de hoje, eu daria a eles um conselho, um exemplo que nós tivemos na nossa vida, sempre unidos,
com um só propósito: louvar e glorificar o nosso Deus. Esquecer o mundo de lado e seguir somente a Cristo, que é o nosso Senhor e Salvador. Movimento Q12, a experiência que me transformou destinos. Que todos passem por um quarto desse. E eu acho que foi talvez a experiência que marcou a vida de Wesley e seus companheiros no Clube Santo naquela época, naquele quarto também, na ala 13 de Oxford. A nossa foi a ala 12. Que os jovens que possam me ouvir agora possam parar de pensar nas coisas do mundo e começar a pensar nas coisas de Deus. Santidade que produza desejo de falar de Cristo e ganhar almas para o reino do Senhor. Que 12, tipo assim, é Deus por nós e a gente com Deus.